Olá, tudo Aí, bem? Cassiano. Boa noite, Como Cassiano. Tudo vai? bem? Tudo bem, Tudo bem? cara? Deixa eu ver se eu consigo. Opa, virei tudo errado aqui, meu Deus do céu. Aí, Agora pronto, tá ok? ainda bem que não tinha Tá bem? ninguém pelado lá do outro lado. A gente tá. Ainda? Ainda. A gente acabou de chegar de um temporal que deu aqui em Vacaria e Ó, os outros meninos. Tem um temporal aqui na cidade e nós chegamos na correria aqui, todo meio pinto molhado. Tô eu e o Claudião aqui. Eu vou pôr oh, mais meus longe. queridos. Tudo certo? Assim não Claudião, dá, né? Assim dá certo? Ah, eu acho que dá. a gente, Mas, a gente... Não, tem que virar, senão a gente não vê vocês não. aí. Peraí que eu vou melhorar aqui esse meu pedestal Tudo aqui, bem. tá? A gente vai Vamos, manda aí conversando. de boa. Isso. Isso, de boa, vamos acertar aqui pra aparecer todo mundo. Tá pra Claro. chegar mais uns Olha, aí, mas acho que se atolaram todos lá no Vacaria, hoje tá uma tormenta. eu imagino. Aqui também, na cidade de Antônio Prado, bateu uma boa de uma água. Mas, olha só. É, Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Hoje minha companhia aqui, ó. Apresentão aí de vocês. poxa, que legal, né? A gente fica bem feliz, assim, porque a gente quis fazer esse mimo aí, né? Vamos dizer assim, um agrado, assim, um simples recordação para ti, porque você é uma pessoa que sempre nos incentivou aí a continuar nessa batalha da arte, né? Da luta, e há muitos anos que a gente vem trocando ideias e foi para nós é só uma simples lembrança, né? Que a gente mandou fazer algumas cuias para vender, para presentear os amigos especiais, assim, né? Então, tem cuia, tem erva mate, estamos inventando moda Es, sempre, né? As xícaras, né? espetacular, inclusive, a erva mate de vocês. Que Espetacular, legal. fantástico. Eu estou com o kit completo em casa. Eu estou aqui, então, Coisa com a boa. cuia. Deixa eu mostrar novamente aqui esse regalo que eu recebi aí, ó, do Poetas e Boêmios, diretamente aí Que legal. da Vacaria. E deixa eu aproveitar aqui também e mostrar um outro regalo, né, aqui do um dos meus patrocinadores. Ganhei esse final de semana aí do pessoal da Casinha de Varanda, lá em Tuiuti, Bento Gonçalves, da Dai, Giacometti, Vini Cainelli, essa térmica aqui, espetacular. Que show. Legal. Então, tá, Com o kit completo. exatamente. Cassiano, enquanto o restante do pessoal aí se aproxega aí, né, a gente vai aguardar aí a presença de todos, falar, então, da banda, que como tu falaste antes, a gente se conhece já há um bom caminho, né? Isso em especial desde 1999, onde tudo começou a história aí, antes ainda de ser Poetas e Boêmios, mas na época era a Jade Ohana. Então, dando pontapé inicial, nesta terça-feira, entrevistas de atitude, Poetas e Boêmios, por enquanto, então, Cassiano Paim, Claudião aí, estará, então, fazendo parte desse nosso bate-papo. Sejam muito aí bem-vindos aí, meus queridos. Muito obrigado. Primeiro, a gente quer, mais uma vez, agradecer, né, por você nos chamar para, né, sempre lembrar da gente com carinho aí. E, realmente, né, desde 99, essa que a gente está aí conciliando a música com a vida de pessoa normal, vamos dizer assim, né? Porque ser músico é uma aventura, assim, para nós é sempre uma aventura muito prazerosa, né? E tem sido cada vez mais bacana, né? Porque agora a gente também com a retomada, depois dessa pandemia que demorou tanto tempo para começar a se acalmar, né? Então a gente está bem feliz que está retornando ao palco e com saúde, que todos nós, né, nossas famílias aqui, passamos por essa ilesos, né? A gente sabe de tanta gente que perdeu muita coisa e a música foi talvez, a música não, mas a arte em si foi a profissão que mais teve perdas, vamos dizer assim, com essa pandemia e que daí agora a coisa começa, né, a retomar.
Então, também, tá falando contigo, é uma retomada, né? Porque a gente acabou de voltar pro palco faz 30 dias, né, Cláudio? Setembro foi a primeira, finalzinho de setembro. Finalzinho de setembro foi o primeiro show depois de um ano e, acho que 1 ano e 8 meses, mais ou menos, sem tocar. Pois é uma pergunta meio clichê, né? Eu vou estar fazendo para todos os meus convidados até então, mas, de certa forma, todos os artistas, né, acabaram encarando essa pandemia de uma forma diferente. Vocês em especial, claro, vocês têm outros afazeres e tal, além da música, mas como é que cada um de vocês acabou encarando, né, é um baque, querendo ou não, para quem vive da arte em especial, isso aí foi um baque na vida de toda a parte cultural, né? Nós, como a gente conseguiu... Conseguimos, na verdade, sobreviver, vamos dizer assim, independente da música, né? Porque a gente conseguiu continuar nos reunindo, assim, esporadicamente para produzir alguma coisa. Mas se a gente não tivesse outras profissões, talvez a gente ia enfrentar uma situação financeira e mental muito, muito, muito horrível, né? Porque a gente teve testemunha assim, de músicos, amigos que realmente tiveram que se desfazer dos seus objetos de trabalho, alguns, e não só na música, mas pessoal que trabalha com a produção de shows e equipamento de som. Então, realmente, assim, foi... Para nós, temos um dos componentes da Poetas é músico exclusivo, assim, né? Mas ele continua dando aula e fazendo algumas participações, mas foi um ano muito difícil, assim, muito difícil. A gente conseguiu sobreviver com a banda porque realmente a banda sempre foi independente e o Cláudio costuma dizer que o nosso show paga o nosso sonho, né? Porque a gente tem um show cover misturado com um show autoral, que é o que nos sustenta para manter a banda viva e produzindo coisa autoral, que é o sonho, vamos dizer assim, né? O nosso objetivo principal é continuar produzindo música autoral, videoclipes e tudo mais, né? Pois a gente vai chegar logo mais nesse lance do videoclipe. Tu falaste nesse meio tempo em relação à sonoridade independente, né? Foi uma escolha de vocês até então incluir covers até então nos shows de vocês? Porque a gente sabe, né, que a cena independente, né, ela é um pouco mais difícil até para entrar no mainstream, nos rádios e tudo mais. Eu vivenciei isso por 10 anos, eu trabalhei por 10 anos no rádio, bom, vocês sabem aí da minha trajetória. E a gente sabe o quão difícil é até então uma banda, né, com um trabalho independente conseguir um espaço, né, no mainstream, que o som role nas rádios, né. Qual é o ponto X de tudo isso na visão de vocês? Na realidade, assim, seria impossível hoje para nós tocar, fazer shows exclusivamente autorais, né? Porque a gente não tem condições de entrar nesse meio, né? Com o investimento financeiro necessário que seria para a gente poder alcançar um número de pessoas que pudesse proporcionar para nós viver exclusivamente do show autoral. E a cena da música, do estilo que a gente faz, também enfrenta uma dificuldade, né? Então, hoje você tem grandes artistas individuais, você não tem novos artistas, bandas novas né, no mercado, porque eu acho que é mais fácil de administrar as carreiras dessas que giram muito dinheiro. Então, assim, a gente sempre foi uma banda autoral, mas que trabalhou fazendo cover para poder fazer shows, né? Financiar o projeto. Até fala um pouco, Cláudio. Não, senão eu fico falando exclusivo aqui, mas o Cláudio, essa coisa de dizer assim, o nosso cover paga o nosso sonho, é uma coisa que o Cláudio sempre fala, né? Cara, fala um pouco que... Cláudio, chega mais pertinho aí. Na verdade, o financiar o projeto, porque o que a gente acontece, assim, nós conseguimos tocar fazendo o cover e colocando os autorais no meio do show. E o que nos favorece é a questão que no nosso investimento que a gente ganha dos cachês, a gente investe nos clipes, nas gravações e mantém viva, porque são 22 anos
22 indo para 23, que nós estamos nessa formação desde a Jade Ohana, que na verdade é a mesma banda, né? Nós só trocamos de nome em 2014, porque gravamos o DVD, e Jade Ohana era um nome que ficava difícil para as pessoas falarem. Às vezes era sempre a história de o pessoal errando, né? Pois é, tu sabe que nesse meio tempo aí, enquanto eu trabalhei no rádio, enquanto eu, em especial, rodava sons, né, do Poetas e Boêmios, eu sempre fazia a questão, né, de muitas vezes mencionar, Poetas e Boêmios, antiga Jade Ohana, porque por algumas vezes me questionavam até então, mas a Jade Ohana ainda existe? Não, a Jade Ohana agora é a atual Poetas e Boêmios. Então, para te ver como esse nome, até então da EPAP, também ficou enraizado aí na carreira de vocês, né? Sim. Nós gravamos, quando nós gravamos Na Sua Casa, que teve a produção do Duca Lendecker, ele organizou toda a produção das músicas, e aí um dia ele nos chamou lá e disse, cara, esse nome de vocês não é ruim, mas é muito complicado. E a gente já tinha essa experiência que o pessoal falava Jade Ohana, Jadir, Osama, e aí o pessoal errava muito a questão do nome. E quando surgiu a ideia do DVD, a gente pensou assim, agora vai ser uma oportunidade. Aí nós acabamos trocando o DVD, gravamos o DVD e fizemos Poetas e Boêmios, que é uma canção de muito tempo, que era desse Jade Ohana, e colocamos o nome Poetas e Boêmios, que eu acho que nós acertamos. Porque Jade Ohana, ser bem sincero contigo, assim, eu gosto, fomos nós que criamos o nome, mas Poetas e Boêmios é bem mais fácil de tu assimilar. Assim. E o nome é uma consequência, né? Porque não adianta. O nome, ele vai, como é que eu posso dizer assim, se for pensar Paralamas do Sucesso, né? Paralamas do Sucesso, eu adoro, né? Mas acho que creio que no início não foi também pelo nome não foi pelo nome, né? Só que Poetas e Boêmios a gente achou que ficou mais fácil para o pessoal falar, né? E até assimilar. Mas a questão do autoral, eu sempre falo que a gente financia o projeto tocando, porque daí nos dá mais vida longa, entende? Porque o nosso meio, se nós fôssemos tocar só o cover, né, não é a nossa veia, não é o que a gente quer. Fazer só e outra, né, gurizes, tem toda aquela situação também de ter que pagar uma certa quantia pro ECAD, aquela coisa toda, então isso aí funila, né? O que acontece? Eu sempre falo assim, ó, o cover, ele financia, a gente é grato e toca, e tá sempre tocando, mas se chegasse um momento, ó, agora de repente as músicas de vocês estouraram, é só tocar o nosso som, é isso que a gente procura, né? Enquanto não acontece, vamos levando o projeto funcionando dessa maneira, né? E para poder não... como eu falo, são 22 anos, nós já passamos por várias coisas. A formação base, somos ainda a formação da Jade Ohana, trocamos alguns amigos que, na verdade, nos trocaram, desistiram do caminho. Abandonaram vocês no caminho. Acontece, vida de músico, né, cara? Aliás, deixa eu aproveitar aqui e mencionar, né, os demais componentes aí do Poetas e Boêmios. Então, se faz presente, então, nesse exato momento aqui o Cassiano Paim e o Rafael, Cláudio Rafael Barasquem, vulgo Claudião, né? É assim que a gente chama aí. Tem o Edson Gerlach, é isso? Vocês me corrijam aí? Ederson, exatamente. E o Juliano Hoffman, o Edinho, né? O Gleidson Dondoni e o Felipe Camelo. Então, essa é a formação atual aí, então, da Poetas e Boêmios. Aproveitar aqui um resumão para quem está chegando agora, nos acompanhando aqui no Entrevistas de Atitude. Conversando, então, com Poetas e Boêmios, Cassiano, Paim, Claudião, diretamente aí da Vacaria. 2000, tá? Então, a galera estava gravando, então, seu primeiro CD promocional, intitulado, então, Poetas e Boêmios, contendo, então, 6 músicas. Em 2001... a banda foi vencedora, então, com a canção Aldeia, tá? No festival aí do SESI, Descobrindo aí Talentos. Foi uma etapa regional, realizada, então, na cidade de Farroupilha, e teve, então, sua música incluída, então, na coletânea do festival.
No mesmo ano, então, se apresentou no Teatro do SESI, lá em Porto Alegre, junto, então, com as demais bandas classificadas. Depois a gente vai continuando nossa trilogia aí. Tem alguma essa canção, história. Contem essa história em especial dessa canção Aldeia aí pra gente. A aldeia, pois é, a aldeia é uma aldeia... O Cláudio, na maioria das vezes, o Cláudio e eu compomos junto, assim. O Cláudio teve uma época que a gente teve bastante criação, uma época de criação em que essa música surgiu, né? O Cláudio tinha muita coisa escrita, assim, nos cadernos, e aí ele ia passando para mim para olhar, e a melodia às vezes já vinha um pouco pronta, umas ideias. O Cláudio já tinha alguns desenhos no violão dessas melodias, e a gente foi compondo. Eu especificamente não, porque essa letra ela tem um significado, acho que mais inicial para você, né? Porque você que deu a primeira... O refrão ali, eu tenho uma contribuição, acho que na escrita do refrão, mas dá pra você dar uma palhinha? Dá pra dar, eu acho. De aldeia, se não se lembrar. Nossa, mãe. Deixa eu ver que tá tudo fora isso. É bom que a galera... A convido para dançar, linda moça da aldeia, celebrar a paz do mundo, de um dia que virá. Então bata suas palmas, jogue o ódio na fogueira, com o charme dessa noite, nosso amor renascerá. Quando perco o sentido, não sei mais como voltar. Eu só quero um abrigo, um lugar para ficar. Essa moça da aldeia que me faz esquecer que todo dia nesse mundo tem alguém que vai morrer. Por aí. Aê! Ela é uma música que o Cláudio, não sei como é que escreveu, porque a gente juntou depois, o conteúdo veio meio... A ideia inicial é do Claudião, assim, eu acho que essa... Contém uma história como se fosse um filme, e aí faltava o refrão, e o Cassiano tem uma história muito interessante, que na verdade quando nós formamos a banda, eu vi eles tocando na praça, me chamou a atenção, mas eu não conhecia, eu não lembrava. E nós somos vizinhos desde muito tempo, né? E aí eu só vi o Edinho tocando baixo, que eu conheci o irmão dele. Acabei ligando pro Edinho e perguntei, cara, eu vi vocês tocando na praça, e aí como é que é o nome do vocalista? Daí ele disse, Cassiano mora onde? Ele mora no Jardim América. Eu digo, não, mas quem mora no Jardim América sou eu, mas ele mora na tal rua. Eu digo, cara, eu moro nessa rua. Só que o Cassiano... o Cassiano, nós temos uma diferença, eu conhecia ele pequenote, né? Mas aí depois ele foi fazer faculdade e tudo, aí cresceu, nós temos uma diferença de idade, 5 anos, né? E aí eu pensei, mas ele mora onde? Ele tá morando na tia dele na 18 do Forte. Aí eu liguei, aí eles foram na minha casa, a gente começou, resumindo, tratou para fazer a banda, e aí já puxamos as letras para compor as músicas. E passando lá na casa dele, eu levei essa letra, que praticamente parecia um filme, né? Era uma ideia. Uma ideia. E aí cheguei lá, ele organizou as ideias, fez um refrão, e aí com essa música foi a primeira música que nós fizemos junto. E aí a primeira música que fizemos, já gravamos e lançamos daí. A gente mandou para os festivais e na época era meio... A gente tinha... Ela ficou meio psicodélica, né? Ficou uma canção psicodélica, assim, que aí o Sesc, na época, estava incentivando bandas... A gente conseguiu passar para as eliminatórias, fomos para a final, participamos do disco de coletânea do Sesc lá, tocamos no Sesc em Porto Alegre, por conta da música, né?
E sempre foi isso, sempre foi o autoral que nos mandou para lugares mais longe, assim, né? Bom, para quem está chegando ó, até tá chegando aqui, os meninos estão chegando aí, ó. O Espigão e o Felipe estão chegando. Grande Espigão, para quem está chegando agora, então aí. É que deu uma chuvarada aqui. O pessoal que está entrando agora, a vacaria estava abaixo de chuva de pedra aqui. Submersa. Chegou agora, mas a gente vai se revezando, porque a banda, nós costumamos dizer que nós somos a maior banda da vacaria, porque tem 200 pessoas. Bom, enquanto o pessoal vai chegando aí, deixa eu aproveitar então e mandar o meu salve em especial aos meus patrocinadores, tá? Mais uma vez, Entrevistas de Atitude tem então o patrocínio de VMB, que trabalha então com assistência técnica, cursos aí de informática, design gráfico, internet e venda então de equipamentos e suprimentos. Siga aí no Instagram, @VMB1909, e dando então as boas-vindas ao mais novo patrocinador, Casinha de Varanda, onde a sua viagem acontece, em Tuiuti, Bento Gonçalves. Siga aí a gurizada. Casinha de Varanda. Isso mesmo, Casinha de DI, Varanda, tá? Muito obrigada a vocês. E mais uma vez... o nome do espaço, né? Pra fazer uma canção, hein? É uma coisa. Olha aí, ó. Né? Mais uma vez... Casinha de Varanda, mais uma vez, obrigada então pelo regalo dessa belíssima cuia que está me acompanhando então, desde o primeiro dia que a gurizada aí mandou, a térmica, presentão aí então da Casinha de Varanda, tá tudo lindo e maravilhoso. Cadê o Espigão? Ai, satisfação em reverte, são assim, né? Tudo bom, cara? Fugimos da chuva, mas chegamos a tempo. Ô, Espigão, tu há de lembrar, a noite mais fria do ano. A noite mais fria do ano, estávamos lá em Flores da Cunha, uma amiga minha, a gente foi prestigiar, te lembra? Foi lá agora não recordo o nome do pub, estava fazendo um acústico, né? A noite mais fria do ano. Nossa, foi, e a gente foi lá e tava... Não, e detalhe, no retorno, sabe por onde é que a gente se banjou? Pra Vacaria, no bar do Google. Vieram bater no Google. A gente foi bater no Google. Eu estava fazendo um acústico com o Felipe Corso lá, né? Lá em Flores da Cunha mesmo, ele é de lá, né? Isso, exatamente. Exatamente. Bom, cara, a gente... Na Cheers, exatamente. Bom, a gente tá fazendo... Quem mais chegou aí pra gente dar as boas-vindas aí? Quem tá aí do teu lado aí, Felipe tá aqui com a gente. Manda meu abraço aí, Felipe. Felipe, dá um oi aí. Olá, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bem? Só para te avisar, não consegui te marcar lá no post no Instagram, tá? Você bloqueou algumas configurações e eu não consegui te marcar. Então não se sinta, né? Enfim. Vai deixar. Vou ver isso. Bom, continuando aqui, né, a história de Poetas e Boêmios, a gente parou agora em 2001. Em 2002, a canção Caminhos. Sim, essa canção foi vencedora, então, do circuito de rock da Serra Gaúcha, realizado, então, pela RBS TV de Caxias do Sul. A banda se apresentou, então, na etapa final do festival em Gramado. Que, olha, eu lembro disso, eu respirei isso, eu vivenciei isso, tempos áureos até então, quando se rolava esses grandes festivais, Circuito do Rock, entre outros tantos. Deu saudade agora, hein? Vamos relembrar aí, então. E Caminhos, foi um fervo na época, né? Poxa, tu sabe que eu não lembrava disso que você falou aí, dessa canção que foi finalia. Ganhamos, né? Nem me lembrava, tu vê. Porque o Espiga tem o Espiga tem uma... Na época ele não estava com a gente, mas ele também... No outro ou antes desse festival, ele também participou do circuito de rock da Serra e teve premiação também. Então são duas, vamos dizer assim, duas bandas da cidade que sempre, né, vamos dizer, o cenário do rock ou do pop rock do Sul sempre
contou com bandas aqui da região, músicos aqui da região, né? E para nós isso é bem legal, porque depois, uns anos depois, o Espiga veio para junto da gente, a gente não deixou mais ele sair, né? Tive a sorte, né? Tive a sorte. Ou azar, não sei, foi enfeitiçado. Vamos relembrar caminhos, por favor. É uma canção fantástica, gente. Vamos tomar uma palhinha de caminhos, claro. Por favor. Vamos sim. Eu tô com o violão totalmente fora. Não pode dar certo. Só a gente afinar aqui as violas, porque hoje tá uma correria. Lembra que era uma balada na época, depois a gente fez uma leitura mais rock and roll e tal. Isso, verdade. Meu amor, é hora de partir. Amanhã estarei em outro lugar. Mas trago junto a mim as marcas de um olhar e levo na bagagem a lembrança dos amores que deixei. Te ouço em pingos de chuva, te vejo estrelas no céu, pra você vir e me dizer que agora tudo acaba e que você já me esqueceu. Não lembro onde já passei, já não sou mais de mim mesmo. Aonde está nunca sei, agora estou para o mundo. Palhinhas, que lindo! Palhinhas. Que lindo! Pergunta. Então, Samuca Belan, deve estar aí já no feed para vocês verem também. Aldeia. Vocês estão vendo aí também? Boa noite, Karina, sou muito fã dele. A gente vê parcialmente a pergunta. Então, boa noite, Karina, sou muito fã deles. Pede para tocar Aldeia. Forte abraço a todos. O Samuca Belan. Recentemente foi Aldeia, né? A gente fez uma palhinha de Aldeia, mas vamos fazer um pedacinho pro Samuca aí, nosso querido. Samuca é um grande amigo, já cantou com a gente, inclusive, no palco. Vamos fazer, né? A convido para dançar, linda moça da aldeia, celebrar a paz do mundo de um dia que virá. Então bata suas palmas, jogue o ódio na fogueira. Com o charme dessa noite, nosso amor renascerá. Quando perco o sentido, não tem mais como voltar. Eu só quero um abrigo, um lugar para ficar. Que beleza! Que legal, gente. Olha só, Poetas e Boêmios. E os meus convidados dessa noite, então, entrevistas de atitude. Deixa eu aproveitar aqui o merchan, né, que eu tenho que fazer, e agradecer mais uma vez aos meus patrocinadores. A VMB, que trabalha, então, com assistência técnica, cursos aí de informática, design gráfico, internet e venda, então, de equipamentos e suprimentos. Bota aqui. Liga aí no Instagram, @VMB1909. Claudião acabou de derramar uma cerveja em cima do sofá aqui. Uma garrafa inteira em cima. Nosso patrocinador, a gente quer agradecer nosso patrocinador também, ó. São Rafael. Você também, hein?
Vocês vão bem, É a hein? distribuidora San Rafael, que manda deixa eu aproveitar. aqui na... Então a próxima vez manda aí a São Rafael me patrocinar também, mandando aí um fardinho de Heineken, pode ser? Vamos providenciar. E a mandar um abraço especial também aí, dando as boas-vindas à casinha de varanda, onde a sua viagem acontece, em Tuiuti, Bento Gonçalves. Siga, a casinha de varanda. Falando em BMB, o Diogo Escopel está aqui nos acompanhando e comentou aqui, bah, que nostalgia, lembro aí de alguns shows que eu fui de vocês. Abração aí, galera. Que nostalgia para todo mundo aí, gente. Continuando aqui, pode falar. Essa região aí sempre foi uma região que nos acolheu tri bem, né? Eu morei um tempo em Antônio Prado, então, galera da Serra, assim, sempre foi, em especial Antônio Prado, Flores da Cunha, o IP, né? Sempre nos acolheu. Não pode esquecer do Texas, né? Não pode esquecer do Texas, né, Cassiano? Não. A gente, claro, onde tudo começa é no Texas. Aliás, afinal, o Texas é IP ou o Texas é vacaria? Eu acho que dá pra... Vacaria já foi meio... né? Pertenceu ao IP, o IP pertenceu à vacaria, é tudo meio a mesma coisa, assim, eu acho. Mas o IP e Antônio Prado, os primeiros shows nossos foram aí, né? Foram, assim, as nossas primeiras viagens, porque eu morava em Antônio Prado. Então, eu antes de fazer antes de começar a faculdade aqui, que foi quando a gente montou a banda, eu tive uma final da adolescência, vamos dizer assim, lá em Antônio Prado. Então, muito show, a gente fez muito show em Antônio Prado. Show não, né? A gente fez muito bar, Mostra Del Paese, Belpim, a gente tocou muito no Nostradamus, a gente tocou eventos da Fenamassa e tudo mais. Isso só mostra a nossa idade. Para por aí que a gente não vai estar revelando nossa idade. É verdade. Na nossa, né? Mas a nossa. Mas não, falando sério. O Felipe é o nosso pupilo, eu digo, é o nosso gafanhoto. O Felipão, ele é o fôlego novo pros velhos aqui da Poetas, né? Ele é um cara que tá sempre disposto e nos puxando, às vezes, porque a gente concilia, né, a nossa vida profissional, de profissão de pessoa normal e profissional de músico de pessoa maluca, né? Então a gente tá às vezes meio cansado e ele tá lá puxando a gente pra... Ele sempre tá puxando pra gente fazer coisas que a gente nunca faz, que é tipo tirar som novo e fazer muita coisa que a gente deixa ele na mão, mas tem que ter um cara assim. Eu acho, não tenho certeza, que tá aí o grande truque de uma banda permanecer tantos anos como né? Vocês, né? É um exemplo puro, né? São mais de 20 anos de carreira, né? Por mais que houve troca aí de alguns componentes e tal, mas é o exemplo aí do Felipe, né? Sempre tem um ar de quê para dar continuidade, para não morrer na praia. Eu acho que é bem por aí mesmo de continuar, então, para continuar contando a história da própria Poetas e Boêmios. Exatamente, eu acho que, além de tudo, né, apesar de a gente não se dedicar totalmente à música, né, não temos, como o Cassiano falou, outras rotinas, né, outras atividades, mas a gente respira a música, né, e então a gente sempre acha um fôlegozinho, né, para procurar alguma coisa nova, né, para buscar alguma coisa nova. Ou talvez não tão nova assim, né? Que menos nova sou eu. O Cláudio é um cara conservador, né? Demais. Demais. Fala aí. Agora se tratando, viu, gurizada, se tratando aí de repertório, né, até então, que vocês resolveram incluir, né, nessa playlist aí de covers, agora vamos lá a destacar alguns dos pontos, né. Pelo que deu para perceber, clássicos. Manda o cachorro ficar quietinho, que capaz de você cortarem nossa live.
O cachorro da vizinha. Nós vamos fechar, tem uma porta aberta que vamos fechar ali. O cachorro da vizinha tá... Viu, Cassiano? É capaz de o Instagram aí vir derrubar a nossa live em função, né, dos ruídos maus do tratos, né? É os maus tratos. Nós jogamos Mas então, nos cachorros. Voltando ali ao lance da playlist, em especial essa de covers, né? Eu percebi acompanhando alguns vídeos, inclusive o paizão da banda tá acompanhando aí a gente, né? Senhor Vanderly, esse sim merece, né? Toda a ressalva possível aí. Esse sim, né? Não deixa vocês em momento algum, né, esmorecer, né? Incrível, né? Ele é o sétimo elemento, né? Talvez o primeiro do sétimo, que ele que providenciou muita coisa acontecer no sentido até inclusive de tomar a frente assim para inscrever a gente nos festivais, né? É nosso parceiro até hoje, de vez em quando vai dirigindo a caminhonete que a gente viaja, ele é nosso parceiro, assim. E grande Vanderly, torcendo, fazendo as aventuras dele e as proezas, né? Que é um desejo dele, assim, que a gente chegue mais longe, né? Que pelo menos a nossa arte fique registrada, né? Para mais pessoas e vá mais longe, assim. A gente é um Brasil tão grande, né? E a gente vê que hoje parece que é mais difícil ainda do que no tempo que a gente mandava a fita cassete para a rádio tocar, né? Porque... Verdade. Infelizmente é muita gente produzindo, muita grana envolvida, e aí a gente vai penando, mas não vamos parar. Antes de vocês então falarem então a playlist que compõe então a setlist de covers, deixa eu continuar aqui porque é muita história, né? Aliás, são mais de 20 anos aí de carreira de Poetas e Boêmios. Não é para se emocionar, tio Vanderly, é para ficar feliz, honrado com toda essa história, com essa brisada. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Continuando, então. Ainda lá em 2003, tá? Fazer uma saga aqui, ó. Trilogia Linha do Tempo. Poetas e Boêmios. Linha do Tempo. Em 2003, então, a banda participa, então, da Good Music Rock Festival, tá? O evento, então, realizado pelo músico gaúcho grandioso, nosso amigo senhor Ney Vansória. Aconteceu, então, em Porto Alegre. As canções Eu Não Peço Paz e Caminhos entraram, então, para o selo da Good Music Rock, que teve, então, seu lançamento lá no ano de 2004. Acho que nem o Cassiano lembrava disso, né? Em 2005 também teve lançamento, então, do CD intitulado Na Sua Casa. Esse disco, então, contém 11 faixas e foi produzido, então, pelo músico gaúcho Duca Lendecker, aí do Cidadão Quem. E 2006, o clipe de animação da canção Frases Certas, uma brincadeira visual produzida então, pela banda, o que acabou rendendo, então, uma indicação aí do programa Papo Clipe aí da RBS para participar, então, como revelação, junto com nomes consagrados aí do pop rock gaúcho. A galera do Papas à Língua, Nenhum de Nós, a gurizada na época Cachorro Grande, entre outros tantos, né? Este evento, então, foi realizado no Opinião, lá em Porto Alegre. Calma que tem mais, hein? Vamos lá, então. Quem é que puxa aí? Você vai falando e a gente vai ficando assim, é mesmo, porque, cara, é verdade, a gente passou... A gente tem coisas realmente que a gente não consegue lembrar e que são muito importantes, assim, né? Que tu vê que realmente tudo tem um significado maior, né? A gente já fez alguma coisa, assim, e a gente continua fazendo isso que é o mais bacana, assim. Eu vou virar aqui para os meninos falar um pouco, senão só fico eu administrando. Fico igual o Galvão Bueno. Somos bons espectadores. Espigão, fala aí um pouquinho pra gente. Pois é. Desde agora, vocês estavam falando, né, em 2005, né? 2005 acho que foi o ano que eu entrei, né? E o Cassiano estava lá no Fama e eu acabei entrando porque eles tinham alguns shows para cumprir, né? E aí a gente sempre conversava, nós nos encontrávamos na rua e coisa assim, e era sempre aquela história, a gente tem que fazer um som junto, né? Com o Cláudio eu já conhecia um pouco, né?
A gente tinha tocado, acho que 1, 2 ou 3 mil vezes, né? Juntos já. E foi muito legal, assim, porque os guris, todos eles têm alguma coisa especial, assim, né? A banda não é clichê falar que a banda é uma família, né? Eu acho que tanto que dura todo esse tempo, né? Não é muito fácil uma banda durar todo esse tempo, ainda mais com 6 componentes, né? E é muito engraçado, assim, que a gente convive tão fácil, assim, né? E acabamos sentindo muita falta um do outro quando a gente montar junto, né? Então, hoje, por exemplo, aqui, essa semana a gente não tocou, né? Então, hoje aqui é um prazer pra gente, né? Tá aqui juntos, aqui, tá reunidos, né? É uma coisa que não tem explicação. Pode continuar aí, Cláudio. Não, né? Vamos revezando. Fez a banda, né? Vou fazer uma banda. O Cláudio gosta dessa história, né? Só existe por causa do Ele fala que a Jade Ohana, ou a Poetas, só existe por minha causa, né? Que eu fui um dos grandes responsáveis. Porque a gente tocava na época na Volúpia, né? Que aí agora começa a se manifestar a galera aí que curtiu vários shows da Volúpia aqui na cidade de Antônio Prado, no Belpim e tudo mais. Que loucura! A Volúpia que começou, né, com o Mauro, né? A Volúpia tem um dos CDs mais legais, eu acho, aqui da cidade. Foi o primeiro CD de rock aqui da região, eu acho, né? acho que sim. Um trabalho muito legal, né? E, enfim, a gente estava gravando alguma coisa, a gente estava gravando um clipe na praça para alguma emissora de TV que eu não lembro qual era, para a TVE. E eu e o Cláudio, a gente sempre discordava em algumas coisas, principalmente em termos de escolha de repertório, coisa assim, né? A gente vinha de vertentes diferentes, assim, né, Cláudio? Mas... E aí a gente acabou discutindo e eu falei para ele que eu ia sair da banda e falei para ele, tu tem que montar uma banda só para ti, né? E realmente ele fez isso, né? Ele montou uma banda para ele, mas depois ele me chamou de volta para tocar. Do tipo, eu não posso viver sem você, né? Algo do tipo assim, né? É verdade, a gente ficou uma semana sem se falar, né? E já foi. Caramba! Eu entendo. Vamos parar com isso aí, então, né? Que loucura, gente. Quer complementar, Sabe Cláudio? O Claudião é o tipo de pessoa que ele fica quieto na dele, só observa, né? Ele não dá muito palpite, né? Né, Claudião? É mente brilhante, né? Olha lá. Verdade. Não, mas ele tem razão. Tudo que ele falou, ele tem razão. Na verdade, nós ficamos uma semana sem conversar, né? E aí ele falou, tu tem que fazer uma banda. Depois a gente fez uma banda, né? E aí convidou ele pra tocar. E aí ele... Né? É lógico que eu ia aceitar, né? Já tava com saudade mesmo, né? Aí ficamos uma semana, porque eu fui viajar naquela semana e nós nos encontramos. Aí depois, quando eu cheguei... Agora eu me lembro, nós ficamos uma semana sem conversar por causa porque eu fui viajar. E aí quando eu cheguei no outro domingo, na outra semana, aí nós conversamos, aí ficou tudo certo. Só que daí a gente decidiu, ele ia fazer uma outra parada, eu ia fazer uma outra coisa, e no final das contas acabamos... Mas a gente acabava fazendo uns acústicos, né? A gente acabava, nunca paramos de Os tocar, astronautas. Né? Os astronautas. Na verdade, aí combinamos assim, ó, tu vai montar a tua banda, nós montamos outra, cada um com o seu estilo, né? Beleza? E aí, no meio das outras bandas, cada um já tinha formado a sua, nós fazíamos os astronautas, que daí era eu e ele. Aí, no final das contas, tava na mesma coisa, né? Aí nos separamos, conheci o Cassiano, o Edinho, montamos a Jade Ohana, ele montou... Que banda que era tua? Cara, nesse meio tempo foi a Aloha. A Aloha, né? E depois a Hooligans. Daí o Cristiano, que tocava com nós na Volúpia, acabou ficando com o Juliano, tocando com... Fizeram a Aloha. E aí...
E nós, no meio das duas bandas, ainda fazíamos os astronautas. Aí um dia a gente pensou, pô, mas nós criamos 2 bandas e ainda acabamos tocando juntos, né, cara? É. Então não tinha como separar por muito tempo, né? Era pra ser, realmente, né? Era pra ser. É que, na verdade, continuando aqui... Não, pode falar. Como é que é? Não, como é que é, Claudião? Fala aí. Não, na verdade, o Juliano acostumou com o meu sentido, com o meu jeito de tocar. Eu tocava sempre um pouquinho fora, daí ele pegou o jeito. Aí dava certo, né? E achavam que aquilo que ele fazia era legal pra caramba, mas na verdade não. Eu tocava um pouquinho fora e aí dava toda aquela pimenta. A magia era dele. A magia era dele. Sensacional. Que massa, gente. Olha, para quem está nos acompanhando aí não está entendendo nada, aí esse papo legal aí dessa terça-feira. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Olha, gurizada, aqui pelo menos, vou até confirmar. Aqui na cidade de Antônio Prado, apaziguou aqui a situação, parou de chover, né? Mas a gente está aí na série Entrevistas de Atitude, então bate-papo. É pena que eu não posso virar aqui o celular, mas a Lua está nos agraciando, né, nesse exato momento aqui. Muito obrigada. Entrevistas de atitude, então, hoje, com a gurizada aí da lendária vacaria. Eu adoro falar esse termo, né? Eu acho tão, né? Poetas e boêmios. Lembrando que a gente tem, então, o oferecimento, então, de VMB e casinha de da VMB, aqui, tá? Na cidade de Antônio Prado, que trabalha, então, com assistência técnica, cursos aí de informática, design gráfico, internet e venda, então, de equipamentos e suprimentos. Siga aí, @VMB1909. E dando também as boas-vindas à Casinha de Varanda, onde a sua viagem acontece, em Tuiuti, em Bento Gonçalves. Siga aí, Casinha de Varanda. Uma boa dica, inclusive, para vocês fazerem aí uma nova canção aí, né? Casinha de Varanda. O Cassiano curtiu o nome aí da Casinha. Cada vez que você fala esse nome, a gente se olha aqui. Casinha de Varanda. Sério? Olha aí, ó, Dai. Olha aí, ó. Parece aqui. Eu lembro das casinhas do passarinho que a minha mãe tem lá, as casinhas de varanda dos passarinhos. Mas é poético esse nome. Viu? Né? Fica o convite aí para vocês. Conhecerem aí em Tuiuti, tá? Lá em Bento Gonçalves, Casinha de Varanda. Continuando aqui a nossa linha do tempo. Vamos dizer assim, onde é que eu parei? Foi em 2006 aqui. 2010. Vocês lembram de alguma coisa em 2010? A banda, até então, né? Se apresentou, então, no Teatro São Pedro. Isso no Espaço Compar. No mesmo ano aí, mais um clipe de animação e com a canção O Que Mais Você Quer. Participa aí do programa Parada do Faustão, transmitido então pelo YouTube, vinculado então com o programa do grande Fausto Silva. Eu quero saber, o que mais você quer? 2010. Pô, 2010, o que estava acontecendo em 2010? Até então, né, estava tudo tranquilo. O que mais você quer? Contem aí pra gente. Eu acho que esse aí foi essa canção a gente gravou num home studio. Foi uma época conturbada da minha vida pessoal, assim. E aí a gente gravou, lembra? Né? Uma noite, assim, nós gravamos essa música aí, um rascunho, né? Na verdade, um rascunho. E aí o Cláudio fez uma animação, esse tem que tirar o chapéu, assim, porque toda ela foi feita pelo Cláudio, a composição da ideia e a montagem fotografia foi feito através do sistema de fotografia, né? Tu vai batendo fotos de cenários que tu cria. Isso gente, é fantástico. É muito difícil de fazer, assim, é muito difícil, é um negócio assim extremamente difícil. E aí a gente enviou esse vídeo para a garagem do Faustão e entramos lá, a gente ficou entre os 3 selecionados para tocar, né? Tocamos na programação lá. Ficamos em segundo lugar, a gente perdeu pro pessoal do grupo Revelação dos Pagodeiros lá. Se não foi agora...
A gente perdeu para os pagodeiros, para o pessoal do pagode, que é muito forte no Rio de Janeiro e tal, né? E a gente sempre foi uma banda que beliscou muita coisa, assim, a gente chegou muito perto, assim, de muita coisa, né? A gente teve uma música que ficou muito próximo de ser trilha sonora da Malhação. A gente sempre tá mordendo alguma coisinha. Eu acho que o fato de a gente morar tão longe dos grandes centros também dificultou um pouco isso, né? Assim, de às vezes você não tá num escritório grande administrando você e tendo aquela influência necessária, às vezes, para tu tocar numa trilha de novela, para você poder, né? Porque Vacaria é nossa lendária cidade, que a gente tanto ama, mas é um pouco longe, né, de tudo, assim, onde as coisas acontecem. Longe demais das capitais. Acaba dificultando, longe demais das capitais. Eu quero que vocês mandem um salve em especial pro grandioso Google, que está nos assistindo aí. Ele até mandou convite. Ele até mandou convite para participar. Ele mandou convite para participar. E eu tentei aceitar aqui, mas não sei o que aconteceu. Enfim, tá? O Google está nos assistindo, né? Saudades do Google! Saudades! O Google é outra pessoa que tem uma importância muito grande assim para nós, né? Ele foi o primeiro bar que nós tocamos com uma formação já quando ele reabriu. Na verdade, o Google tem uma história de bares assim, né? Com a música, com o cenário cultural da cidade aqui. E até da região, assim, eu acho, né? Veja, todo mundo tem esse carinho pela fidelidade dele com aquilo que ele acredita, assim, que é uma coisa muito interessante, né? Para quem é empreendedor e tal. Sempre foi um cara que abriu os bares e o bar funcionou sempre do jeito que ele gostava que a coisa funcionasse. E a gente sabe que para o empresário é muito complicado isso, né? Você ter um empreendimento que você vai fazer ele funcionar só do jeito que você acredita que a coisa tem que ser, assim. Porque você acaba tendo que abrir mão das coisas que você gosta para poder contemplar o público. E o Google sempre deu certo fazendo isso, né? A gente tá louco agora para que ele retome as atividades aí. A gente vai com certeza estar junto com ele. Volte atrás com a decisão, né, de reabrir lá aquele espaço maravilhoso. Bom, eu sei que tem uma galera de IP, Antônio Prado, que ia sempre, né, para prestigiar aí o bar do Google. Então, Google, por favor, né? Por favor, senhor Google, né? Pensa com carinho aí, né? Vamos reabrir aí. Karina, e inclusive o Google, essa semana ele vai ser o ator do nosso próximo clipe. Principal. Olha aí! Olha só que legal! Ele é um ator caro, eu estou negociando ainda, mas as gravações serão quinta. Então ele não tem muito para onde ir, não, né? Cachê nós vamos parcelar tudo no cartão. Como diria... Não vai precisar usar maquiagem. Tá. Como diria o nosso grandioso Ney Lisboa, no boleto ou no cartão. Tá? Essa música é fantástica, né? Então, faz aí no boleto no cartão, né? Grandioso Ney Lisboa. Continuando aqui, então. Último bloco. 2013. Poetas e Boêmios grava o DVD intitulado Frases Certas, contendo aí 16 músicas autorais. A gravação foi realizada, então, no Teatro Casa do Povo, aí na grandiosa Vacaria. 2017, ano aí em que foi produzido o clipe da canção Jardim de Inverno, parceria, então, da banda com a cantora mineira Roberta Campos, e que teve, então, a direção do ator Marcos Verza. Mais de 100 pessoas participaram, então, do elenco e produção do clipe, realizado aí no Hotel Fazenda Capão do Índio, aí na cidade da Vacaria. Esse clipe aí teve exibição, então, no canal Bis da Multishow e foi divulgado, então, nas redes sociais e também no YouTube. No mesmo ano, a banda se apresentou, então, no Auditório Araújo Viana, no Festival Rock Gaúcho Independência. Evento aí que teve participações das bandas consagradas aí no cenário nacional. 2018, Poetas e Boêmios fazem, então, um novo registro na Casa do Povo com o show Além do Visível. Esse material está registrado, então, e foi distribuído no formato digital pelas redes sociais. 2019,
o ano que ninguém esperava que tudo isso fosse acontecer, né? A banda produziu o clipe O Que Eu Quero Te Dizer, com a temática, então, natalina, onde teve, então, e tem, né, repercussão, então, durante esse período do ano. A gente vai falar daqui a pouco. 2020, a banda produziu, então, 2 clipes com as canções Na Minha, Letra Retrô e Puca Verde. E 2021, produção do clipe da canção Poetas e Boêmios, com lançamento, então, previsto. Já foi, inclusive, já foi lançado, né? Já foi lançado. Então, é história agora para esse último bloco de bate-papo aqui com Poetas e Boêmios. Legal. Obrigada, baby. Querem começar aí? Obrigada. Vamos lá, 2000 e... Onde é que foi? 2012, 10, 13, já me perdi aqui na... É 13, já me perdi aqui na linha do tempo. Gravou. A gente fez o acústico, né, na Casa do Povo. Foi isso? Não, foi. Né? A gente fez um show acústico que foi filmado, né? A gente tem material ainda para divulgar desse show ainda. Parte técnica com Bareia, né? Que foi da Rosa Tatuada. Beat Bareia. Aí depois foi muito registro ao vivo, né? Das canções que a gente já tinha, algumas inéditas e tudo mais. Foi um show autoral esse que tem nas redes sociais, boa parte dele, assim. E depois, a partir desse ano até agora, até a atualidade, a gente começou a repensar a questão de fazer o audiovisual mesmo, né? A gente pecou nesse aspecto de não ter começado antes com o audiovisual. A gente tinha muita coisa gravada ao vivo, mas sem produção, assim, com uma cara mais videoclipe, né? E aí, a partir do Jardim de Inverno, que foi o videoclipe, assim, que nos deu, vamos dizer, mais visibilidade nas redes sociais, a gente começou a repensar até o modo de se vestir, com a produção do Marcos Verza, que tem uma visão muito profissional dessa questão da arte visual, do audiovisual, né? Ele nos passou, então, essa questão de você se ver mais com profissionalismo, até na questão de como você vai se apresentar, e a partir daí a gente começou a ter um figurino. Então a gente melhorou nesse aspecto, assim. Hoje a gente se apresenta sempre com figurinos combinados, a gente tem uma leitura dessa questão do visual do palco, né? Não só a questão de tocar, tentar fazer o melhor possível como músico, mas também se apresentar com figurino mesmo, né? Pensando mais profissionalmente a partir desse videoclipe, assim. E aí a gente fez alguns, que estão todos eles no YouTube, no nosso YouTube lá, né? Faltou Tão Perto. Tão Perto também, Tão Perto. Gravamos no estúdio de tatuador. Gravamos que é uma canção do Espiga e do Felipe, que foi gravada no estúdio de tatuagem aqui do Toninho, que tem o Poser Toninho, que é um querido artista aqui, que também contribuiu com a arte dele na música. Esse até... E a gente não pode deixar de falar, porque ele é cunhado do Claudião, é isso se nós não falar. Porque todos os nossos... a gente sempre contou muito com pessoas legais que contribuíram com a sua arte ou com a sua profissão para estarem conosco, assim, nesse projeto, né? A gente sempre... a gente fez uma produção que teve um pessoal da Globo que estava junto com o Marcos Verza, que ele falou assim, cara, essa locação de vocês aqui é um negócio inacreditável, porque a gente demorou ali 30 dias para fazer o videoclipe. Entre planejamento e gravação foram 3 meses. E tinha 100 e poucas pessoas no último dia de gravação, né? Para compor aquele videoclipe e tal. E todo mundo foi, assim, extremamente gentil, voluntário, os maquiadores, o pessoal do figurino, foi muito legal. Então, e nesse aspecto também, o Toninho fez toda a parte de arte de maquiagem, da arte nos nossos rostos lá, que tem uma parte do clipe que é todos os desenhos pintados no rosto e tal, né? Esse clipe está disponível no canal do YouTube. Isso, no YouTube.
Poetas e Boêmios. Todas as nossas redes é @Poetas e Boêmios. No YouTube, colocou a barra Poetas e Boêmios, vai ter lá, tá tudo... Vai aparecer todos os trabalhos. Todos os trabalhos. No Spotify, a gente tem as músicas autorais, tudo, né? E deixa eu aproveitar aqui, Cassiano. Até para depois dar continuidade, é o seguinte aqui, ó. O Diogo aqui comentou, é super importante esse lance aí de pensar no que o povo vai ver aí no palco. Falem um pouco aí sobre a quarta dimensão que a gente sente quando está no palco. O Diogo, que é ator, né? Já fez algumas espécies de teatro aqui na cidade de Antônio Prado e mais. E ele quer saber, realmente, porque, querendo ou não, não é somente ir lá e tocar um instrumento, tem toda uma configuração, né? Todos uns trejeitos também de arte envolvida com tudo isso, né? Por isso eu acho que as bandas... Exato, eu acho que as bandas de rock, na maioria das suas configurações, vamos dizer assim, elas têm uma relação com o público que é transcendental mesmo, né? Porque não é nada pensado para emocionar as pessoas como um roteiro, né? A gente que é músico, a gente consegue entender aquilo que é cenográfico, né? Que você tem às vezes um musical que é todo ensaiado para ter uma parte assim que vai ser a parte apoteótica daquele show, daquele musical. A gente tem uma entrega assim no palco que é um pouco visceral assim. Mas a questão de se apresentar para o público com mais respeito, vamos dizer, né? Em relação àquilo que a gente mostra no palco como figura, né? Como ator do palco, como atuante ali. Nesse aspecto, eu acredito que a gente melhorou muito depois dessa orientação que o Marcos Verza, com toda a experiência que ele tem, né, do cinema, ele é um ator que, poxa, agora está gravando... Tá gravando agora a próxima, vai ser eu acho que é um curta da Anitta, né, que ele tá sempre no meio dessa galera da arte, assim, de gente muito profissional, né. Claro, a gente fala Globo porque a Globo é referência nas coisas positivas em relação à arte. Ele tá sempre no meio dessa galera que tá muito atualizada. E ele que passou para nós, cara, vocês têm que vestir tal coisa. E que até nós ficamos meio resistentes na época, né, Luizado? E a gente ficou assim, bacana, mas botar um terno e tal, cara, bota esse terno aqui dessa cor aqui que eu tô falando, que vai ser azul e vai ficar legal lá. Cara, e foi assim, ó, a gente aprendeu com a nossa teimosia e realmente a gente não vai mais mudar isso, porque para nós só melhorou. O cachê de uma certa forma criou-se até uma identidade da própria banda, né? Na realidade é isso, assim, não foi, sabe, mudou o cachê para melhor, lugares que a gente toca hoje são lugares melhores, o som que a gente usa é melhor, porque a gente começou a se ver como artista mesmo, sabe? E eu acho que a grande maioria das pessoas sente isso também, sabe? Quando você... os caras estão cuidando disso, além de, claro, fazer o melhor... audiovisual. Exato, na música, claro. Eu acho que é isso, né? Eu fico monopolizando aqui. Não, mas eu... Você fala... Ele fala bem. Fala bem. Ele canaliza o que nós queremos e aí ele fala bem, né? É só para... O Cássio, complementando, não sei se tu concorda comigo, acho que a gente nunca falou sobre isso, mas a questão do palco, de não ter um roteiro e não ter... eu acho que até pela questão de tocar em vários lugares diferentes, com públicos diferentes, a gente acaba sentindo o momento certo e às vezes... o ápice da noite nem sempre é a mesma música ou é feito da mesma maneira. Então, todas as coisas diferentes, né? É aí que entra, então, aquela pergunta que eu fiz no bloco anterior, se tratando das playlists, se tratando de covers, né? No ver de vocês, assim, qual é o ápice até então? São canções, claro, são mais clássicas da década de 70. Passem rapidamente, comentem rapidamente alguns clássicos que até então tá na playlist aí de vocês.
A gente vai desde Roberto a Elvis, de Jovem Guarda, de Led Zeppelin, de Beatles. Eu, na verdade, eu sou o cara que eu não saí daquela... eu tô dentro daquela plataforma. Eles brigam comigo, na verdade, porque se entrar no meu carro é um anos 80 total. Aí eu ouço coisas novas, mas o feijão com arroz é o que eu vou fazendo. Mas eu vou mudar, eu falei para eles que eu vou mudar. Mais alguns dias eu vou mudar. Mas é que... Eles trazem novidades, o Cassiano, o Juliano, o Camelo levam as novidades, eu acho legal, entende? Mas é cabeça dura, eu ainda não saí de lá, eu tô preso ainda lá, né? Como a grande maioria, né, Cláudio? Como a grande maioria. Na realidade, ocorre o seguinte, às vezes muita coisa que a gente aprecia como ouvinte não funciona no show, assim, sabe? Às vezes é até meio frustrante, assim. Às vezes você toca um som que você tá, assim... Aconteceu comigo, por exemplo, se arrebentando, né? que você tá como cantor, às vezes, dando algo assim... 110%, né? Que nem diz aqui o Felipe. Sim. E aí a pessoa não recebe. Aí você toca lá um samba rock dos anos 70 e a galera fica... É um clássico. É um clássico absoluto. Entende? Que é um classicão, assim. Então não adianta. Acho que o lado da gente ter muito tempo tocando também nos faz conseguir ter um roteiro meio que desorganizado para que no momento a gente consiga ir captando das pessoas a energia para poder fazer o show, assim, né? Mas Perfeito. A gente já teve situações em que tocar em casamento, por exemplo, que a noiva quer aquela música. E aí porque a noiva decide, né? A noiva pede, então, né? A banda tem que ir conforme, eu acho que é uma das únicas oportunidades em que a gente realmente... Mas geralmente a noiva que casa com a gente no show é porque ela já sabe um pouco do repertório, né? Claro, então ela não vai pedir lá um Vitor e Léo, sei lá, uma outra, né, um Chitãozinho Chororó. E não que a gente gosta, não é, né? É que a gente não sabe fazer. Isso. Aí que tá. Que tem o lance do músico, né? Experiente que nem vocês, tem um limite, né? O gostar é uma coisa, mas colocar até então no repertório é uma grande diferença. Então tem certas coisas que não dá para se arriscar. Então vocês preferem ficar na de vocês do que acabar estragando e fazendo uma versão que, acaba ainda, né, ficando mal. É mais ou menos que eu por aí. acho que, assim, uma das coisas que nos fez sobreviver com esse nome, vamos dizer, e a todo esse tempo foi a identidade, sabe? Que é uma coisa extremamente difícil. A gente realmente não tá na moda, sabe? A gente não é uma banda que tá na moda. A gente não é uma banda de casamento. Vocês não se deturparam no decorrer dos tempos. Exato. Nós somos um sexteto que sobreviveu e tá sobrevivendo e vai continuar assim. Porque a gente não é... A gente é uma banda que divide, como eu falei antes, né? As nossas profissões de pessoa normal com essa profissão de músico de pessoa que não é normal. Porque o profissional da música não é normal. Ele é uma pessoa diferente. Não tem como ele viver da música se ele não for diferente, assim, sabe? E aí as bandas que são covers profissionais, que tem lá o seu 5, 10 músicos só para sair do palco e voltar, para tocar uma formatura, e eles têm esse repertório que eles viajam do rock and roll até o brega, o sertanejo e o funk. E a gente tem um limite, sabe? A gente não vai conseguir fazer isso. A gente toca algumas coisas que dão uma pincelada nesse repertório, assim, que agrada gregos e troianos, mas a gente é fiel com aquilo que a gente acredita, porque isso reflete também nas nossas composições. E o objetivo maior nosso é chegar lá no casamento e falar, galera, nós temos um @Poetas e Boêmios, segue lá nosso trabalho, curta nossos vídeos, e esse que é o objetivo. E que nem diz o Cláudio, na pior das hipóteses, a gente vai deixar um material para a eternidade, aí para os nossos filhos comentarem, né, os nossos netos, e um dia chegar, meu avô gravou isso aqui, olha ele aqui, né? E é isso que faz a gente estar motivado para se encontrar e continuar, né, tocando. Poetas e Boêmios, então os meus convidados desta noite aqui no Entrevistas de Atitude, eu preciso já mandar um help
Um salve novamente aos meus patrocinadores, tá? Em especial, então, a VMB, que trabalha, então, com assistência técnica, cursos de informática, design gráfico, internet e venda, então, de equipamentos e suprimentos. Siga aí nas redes sociais, @VMB1909. E dando as boas-vindas também aí à Casinha de Varanda, onde a sua viagem acontece. Em Tuiuti, Bento Gonçalves. Siga aí, @Casinha de Varanda. Gurizes, é o seguinte aqui, parem com o violão, Claudião, para que dá eco, para com o violão. Fica dando eco. Olha aqui, gurizes, escutem. O Gillen Munf, vocês me corrijam aí, sou fã demais, desde a Johanna, estou expatriado aqui em São Paulo há 20 anos, mas eu queria ver a continuidade aqui, não dá para ver o restante da pergunta dele mensagem. Aqui. Consegui ver aqui, ó. Queria trazê-los para tocar aqui, ia ser... Exato. Outra situação aqui, a Dani, ficou massa demais o novo visual de vocês, adoro a banda. Toca um quarto. Um quarto. A Dani. Peraí, tem mais foi aqui. Conosco aqui, né? Foi professora conosco, querida. Professora de canto, de piano, de canto aqui eu fui colega dela na escola de música aqui, quando eu dava aula de técnica vocal. E ela é uma pianista muito, muito profissional, assim, professora. E a gente quase teve um projeto junto, né, Cláudio? A gente quase, na época que dávamos aula nessa escola, a gente quase desenvolveu um projeto para tocar em casamento. Teve todo o material gráfico produzido, mas aí, não lembro agora, acho que ela foi embora. Então, o quase quer dizer, então, que ainda está, né, há uma possibilidade de acontecer, Quem sabe um dia, pelo menos a gente grava alguma coisa junto, né? Olha aqui, ó. Reta final aqui, então, do nosso bate-papo, porque eu quero voltar aí para conversar mais com vocês, tá? Claro. Sabe o que é? Porque tem tempo, né? Aqui no Instagram. História, sim, então a gente vai aproveitar para não ser cortados, então. Meus queridos, desde já, então, eu só tenho a agradecer por demais. Claudião, obrigada aí por ter feito meio de campo aí, ter reunido a gurizada aí, nessa noite extremamente chuvosa, mas que foi demais. Foi muito bacana recordar aí esses mais de 20 anos de história da antiga Johanna, hoje Poetas e Boêmios. A gente fez uma trilogia aí, quase uma linha de tempo aí, fenomenal, de grandes momentos aí da banda. Agradecimento em especial ao senhor Vanderlei, o pai aí de todos vocês aí, que é um super apoiador aí, grande incentivador. Não, senhor Vanderlei, é que realmente o tempo aqui, eu tenho medo do Facebook não, o Instagram aqui nos cortes, né? E, gurizes, vida longa a banda. A gente fica à disposição para quando você quiser bater esse papo novamente, aí a gente vai ter o maior prazer do mundo de conversar. Quem sabe se organizar melhor. Hoje foi um dia bem corrido, assim, mas a gente pode fazer um bem bolado aí, tentar programar isso com mais organização, assim, da nossa parte, né? Da nossa parte. Tá tudo certo, cara. Quase não deu tempo de afinar os violões. Nós chegamos aqui, correria, mas a gente está sempre disponível para participar do que você aprontar aí, porque a gente gosta muito de você e agradece de coração você sempre lembrando da gente com carinho, quando, né, tava sempre divulgando o nosso trabalho e colocando nossa música a rodar com um carinho muito especial, assim. Então, a gente agradece de coração. Que beleza. Cassiano, muito obrigada. Claudião, Espigão, Felipe. Pô, gurizes, foi demais. Agradece a cada um aí, dos amigos de vocês aí que participaram desse nosso bate-papo. Foi demais. Em breve a gente retorna aí para darmos continuidade, porque eu sei que vai vir mais coisa bacana aí, mais projetos aí de vocês. E eu quero ser a primeira a saber de tudo isso, hein?
Vai ficar informada, né, Cássio? Com certeza. Não, sem dúvida. Agora, dia 18, a gente grava o videoclipe, então, né? E quando tiver saindo do forno, você vai receber com prioridade lá o link para você assistir e dar o teu feedback para nós também, né? Que é importante. Que maravilha. Mais uma vez, muito obrigada aqui de coração por esse regalo lindaço. Lembrando que, bom, entre em contato então com os gurizes da banda. Essa é uma dos modelos, né? Tem outros tantos. Tem erva mate, tem xícara, tem uma lojinha aí da Poetas e Boêmios. Tem uma lojinha que a gente manda pelo correio e vai chegar. Com frete já pago, incluso, é uma maravilha, né? A gente vai fazendo qualquer negócio. Gurizes, muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada então a todos que nos acompanharam. Então, agradecimento então à VMB, Casinha de Varanda. Tenham todos, então... Peraí, segurem aí. Eu quero que vocês... isso aqui vai ficar... tá. Antes que eu esqueça. Não, o Diogo sempre me lembra disso. Eu quero que todos vocês até então aí que estão nos acompanhando, apertem no tal do coraçãozinho, compartilhem, divulguem aí nosso bate-papo, nossa live aí, para que demais pessoas até então conheçam ainda mais do nosso trabalho. Estamos diretamente falando da Serra Gaúcha para o mundão afora. Agora foi bonito. Isso aí. E parabéns pela iniciativa, viu? E a gente vai compartilhar e divulgar aqui, com certeza. Então tá, meus queridos. Isso. Aperta no coraçãozinho. Joy, aperta no coraçãozinho ali, meu amor. Obrigada mais uma vez pelo espaço cedido, tá? Tô falando com você. Maravilha, então. Muito obrigado, gurizes. Tenham todos aí uma ótima noite. E valeu, em breve, nas próximas horas aí, a qualquer momento, eu estarei aqui divulgando, então, para você aí, mais uma entrevista de atitude aqui no canal do @AtitudeK. Querem encerrar com qual canção aí, gurizes? Vamos fazer na sua casa, já que tem uma mensagem. Vou deixar focado lá pro pessoal mais bonito da banda. Essa aí, nós estamos falando uma música e tocando outra. Olha que banda. Ótimo, maravilhoso. Nós pensamos tanto em Jardim de Inverno que estava saindo um Jardim de Inverno, mas é na sua casa. E convidar o pessoal para ir lá no YouTube, ver os nossos clipes lá e compartilhar, dar o joinha. Muito obrigado. Como estão na sua casa? Como estão por aí? Como estão os seus pais? Como estão os seus irmãos? A proposta de emprego? Como estão por aí? Como foi aquela festa? Aquela que eu não pude ir, porque você não falou qual o caminho pra chegar em casa, porque você não voltou. Explica tudo, então me dê a mão, porque você não falou qual o caminho pra chegar em casa, porque você não voltou.
explica tudo, então me dê a mão pra atravessar a rua. Ei! Obrigada, gurizes! Obrigado, sucesso aí pra gente! Valeu, sucesso! Boa noite, até! A gente se encontra por aí em mais um bate-papo de entrevistas de atitude.